Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Papo Saúde 360. Eu sou Roberta Rainer, médica, ginecologista, faço sexualidade humana. Hoje eu tô recebendo a nossa nutricionista Fabiola. Bem-vinda, Fabiola! Muito obrigada, Roberta, pela oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Ó, eu tenho aqui uma lembrancinha para os participantes, para você, um Uau! mimo aqui do nosso podcast, porque aqui a gente fala de saúde e faz hidratação também, né? Muito bem. Olha aí. Ai, que coisa mais linda! Foi que eu elogiei quando eu cheguei, né? Viu? Tem pra você. Que É lindo! isso, ó. Ainda das próximas eu posso perguntar qual a sua bebida predileta, a gente já deixa aqui, né, pra rolar um papo animado. Exatamente. Fabiola, se apresenta pra gente, fala dessa construção da Fabiola, da nutricionista, fala aí pra gente. Aproveitar esse momento, né, que eu tenho atendido, assim como você, muitos pacientes com essa questão de transição de carreira. A minha primeira formação foi jornalismo, né? Então, eu trabalhei na área de comunicação, marketing por 19 anos. Uau. E aí, sabe, quando tinha alguma coisa que eu não estava feliz, eu preciso mudar. E eu sempre gostei muito de alimentação, né? Essa questão de estilo de vida. Eu sempre fiz atividade física, fiz balé há muitos anos. Então, eu sempre me liguei muito nessa área. E aí decidi, né? Falei, vou fazer o que eu gosto. Você falou uma coisa legal, que a gente fala em saúde, fala em longevidade e dá vida aos anos que a gente está trazendo. Vivendo. E se você vai viver muito mais e melhor, fazer essa transição, ser todas as versões que você quiser ser, tem tudo a ver com isso, com o que você trata agora, com o que você traz agora, né, Fabiola? Exato, porque assim, a gente tem que gostar do que faz, mas fazer o que gosta não tem É preço. sobre isso. Né? E É, cada vez mais eu vejo que as pessoas tendem a fazer isso, né? Eu acho que você trabalhar feliz, motivado, a gente já tem tanta pressão, né, externa, do sim, ambiente, de sim. trabalho. Então, quando você tá feliz fazendo aquilo que você gosta, eu acho que você, Que bom. né? E hoje eu sou uma profissional muito, muito realizada e muito feliz quando comparo com aquela Fabiola lá de trás, Sim, e se sabe? você pensa na comunicação com os pacientes, essa estratégia deve fluir muito melhor, já que a Fabiola, comunicadora, jornalista, está ali atuando também. Essa coisa de falar apropriadamente, se fazer entender nas suas estratégias, faz toda a diferença na sua consulta, com certeza. Sim, sim, eu procuro sempre explicar muito, né? Eu adoro falar. Eu Uhum, adoro falar. Se me deixar falar, então às vezes tem que me manter, porque aham. o paciente precisa falar mais, né? Sim, Mas sim. eu gosto muito de explicar. Eu sempre, né, eu falo, vou desenhar. Eu gosto muito de desenhar durante as Uhum, consultas, né? Para poder uhum. explicar. A gente sabe que nossos termos técnicos nem sempre são É, bem entendidos pelo é. paciente, então eu faço questão de explicar direitinho. Então eu tenho muito essa comunicação me trouxe coisas boas, né, para minha prática do dia a dia. E nessa prática de nutrição, você tem me dito que a demanda maior, muito grande, tem sido das pacientes na menopausa, né? Você já tá na Muito. menopausa? Não, ainda não. E eu espero demorar a chegar, tá? A gente sabe que a partir dos 45 anos, né, Sim, onde geralmente, você sim. sabe isso melhor do que eu, É. onde a mulher, Para a né, já. população brasileira, Exato, 45, 55 anos, vai exatamente. acontecer. Mas a gente sabe também que o quanto da nutrição, a qualidade de vida, ela posterga isso, Uhum. né? Então, por isso que eu te falei, eu acho que eu vou demorar bastante aí a Que entrar, porque bom. eu já me cuido há muito tempo para É, não entrar é. logo, né? Mas eu tenho atendido muitas pacientes e cada vez mais, né, as mulheres estão buscando uma qualidade de vida melhor. Sim, eu preciso ser uma dessas pacientes. Eu não vou poder fazer reposição hormonal. Então, todas as Uhum. estratégias para além de hormônio, eu vou ter que já aderir para agora, porque eu tenho trombofilia, tive trombose no membro inferior. Então, é uma estratégia de vida que eu vou ter que estar super antenada para além da médica ginecologista. E é bom, porque quando a gente vivencia também uma situação, a gente aborda também com mais profundidade, com mais interesse, né? Então, aguardem para uma médica ginecologista com contraindicação absoluta à terapia de reposição hormonal. Isso aí. Então, você basicamente vai ser É, nutrição, é né? isso, nutrição, estilo de vida. Tem umas coisinhas mais que a gente pode fazer aí, mas o foco hoje vai ser na nutrição. Sim. Depois a gente pode até fazer um podcast pensando em abordagem da menopausa sem terapia de reposição hormonal. Perfeito. É ótimo. Perfeito. Para paciente justamente que tem essa contraindicação. Mas a paciente que te procura para abordagem de menopausa, ela já tem esse pensamento mais amplo, que é além de emagrecimento, além de composição corporal, ela já sabe que o que você vai entregar é muito mais, ou você mostra para ela ali? Infelizmente, não.
né? Aham. Geralmente as pacientes já chegam porque estão insatisfeitas com a gordura corporal, principalmente na região abdominal, Que a né? queda de estrogênio da menopausa traz, né? Exatamente. E aí, em contrapartida, acham que tem que suplementar a testosterona, né? Hum, Acham que a testosterona sim. é o grande milagre da vida. Sim, E a gente sabe que na menopausa o hormônio que mais cai é o estrogênio, né? A sim. testosterona nem cai tanto. E o estrogênio, A gente nunca teve muito mesmo. não. E aí elas chegam, né, desesperadas, super incomodadas com aquela gordura abdominal, que é muito comum nessa fase da Sim. vida, né? E querem o resultado para ontem também. Uhum. Então, eu tento explicar o quanto a alimentação pode influenciar nisso, mas não só a alimentação. Geralmente são pacientes mais sedentárias, são pacientes que gastam muito menos calorias do que deveriam, né? Tem um padrão de alimentação que a gente chama de ocidental, que é aqueles ultraprocessados, fast foods. Então, realmente tem que mudar todo o mindset dessa paciente para ela entender que não é uma questão pontual, não é corrigir um hormônio, corrigir uma deficiência única e exclusiva pontual Sim. de algum nutriente, por E eu exemplo. tô aqui pensando, essa paciente entre 45 e 55 anos, ela vai estar ali no auge da sua performance de carreira, né, na sua profissão, atingindo ali o patrimônio que ela gostaria, lutando por isso, e a alimentação, esse cuidado pessoal tá lá em último plano. Então, é um momento que geralmente a paciente está sedentária, né, e é mais uma Exatamente. coisa para a gente pensar. Geralmente está cuidando do trabalho, dos filhos, da casa, do É, marido, é. né? E aí acaba que a saúde tende a ficar mesmo postergada. Então, isso já é mais um ponto a Mas ser tem uma abordado. questão, quem precisa de nutricionista para emagrecer? Tá tudo no Google, todo mundo já sabe o que fazer, né, Pois Fabiola? é, seria tão simples, né? Tão simples, é uma conta matemática, não é precisar da nutrição. Não, Come menos e gasta mais. é. Pronto, ou seja, reduz aí o que você quiser reduzir e vai para É. academia, Será que né? fatores pessoais, familiares, culturais interferem nisso? Será que a maneira como você aprendeu ou não aprendeu, só foram tocando a sua alimentação durante a vida? Será que isso influencia, né? Influencia desde quando a gente está na vida intraútero, né? A gente sabe o quanto a gente é influenciado não só pelos fatores genéticos, e a gente sabe que hoje os fatores genéticos eles são muito menos impactantes do que os fatores, né, externos, o meio ambiente que a gente Tá nas vive. nossas mãos, né? Exatamente. Então, existem diversos motivos para a gente ganhar peso, né? E aí, quando a gente fala da menopausa, a gente tem que entender a relação dos alimentos, dos micronutrientes com os hormônios. Não é tão simples. Então, às vezes, a paciente está fazendo dieta, está fazendo atividade física e ela não consegue emagrecer. Por quê? Como é que estão aqueles hormônios? A gente sabe que a queda do estrogênio vai impactar na insulina, que é um hormônio anabólico, né? Vai impactar na leptina, que é aquele hormônio que vai dar a Saciedade. saciedade, vai impactar na melatonina, que é o hormônio do sono. Então, o Uhum. paciente que não dorme direito, não consegue ter uma regulação hormonal eficiente, aquilo vai impactar no dia seguinte. Tanto que uma noite mal dormida, no dia seguinte, sua fome e saciedade estão totalmente descontroladas. Então, não Uhum. é uma coisa pontual, sabe? Não é Então não é tão aquela coisa de dar um simples. Google e aprender como é que você vai emagrecer, eu sei Não, como é que faz, é simples, toda revista tem uma dieta exatamente. apontada. E aí tá o Exatamente. papel de procurar um profissional capacitado para te ajudar nesse processo, né? Sim, porque a dieta ela é individual, ela é personalizada, né? A minha Uhum. deficiência não é igual à sua. É claro que quando a gente está falando da menopausa, a gente sabe que a vitamina D é importante, ômega 3 é importante, o cálcio, magnésio, zinco, vitamina K, existem Vamos pincelar micronutrientes. por quê? Você falou coisas aí muito importantes, mas assim, vamos só dar uma pincelada. Por que que o cálcio é importante nesse momento? Porque com a queda do estrogênio, né? O estrogênio ele é um grande como é que tá? Tá me fugindo a palavra agora, Uhum. mas ele tá ali na crista da onda dos ossos, né? Ele é muito responsável pela essa questão dos ossos. Então, o cálcio, a vitamina D, eles Cálcio precisam. tá bem, a gente quer te dar longevidade e quer te dar autonomia, a gente quer te deixar longe do risco de ter ossos frágeis e fratura e ficar imobilizada, imagina. Então vamos tratar disso agora, nesse momento, É né? Então isso. quando a gente tá falando, vamos ver o cálcio, vamos ver a vitamina D, a gente tá pensando
Nisso sim, mas a gente tá pensando lá no osso e não deixar, e não ter chance de você ter uma queda, sofrer uma fratura e ficar menos independente. É A isso gente quer uma aí. paciente com autonomia lá na frente, então a gente tá pensando a longo prazo. E essa autonomia lá na frente, ela tem que ser construída hoje, né? Porque Isso. ninguém com 80 anos vai para academia construir massa muscular. Isso. E sabe o que eu falo com as minhas pacientes? Eu falo, olha, você quer construir ossos bons? A gente vai te dar cálcio, vitamina D, a gente vai te dar alguma medicação para isso, mas para construir um muro, eu preciso de tijolo, cimento e um pedreiro forte. O pedreiro forte é você malhando pesado na Isso academia. aí. E aí eu vou construindo essa ideia de que não adianta eu suplementar, eu repor, se você não for lá impactar isso E tudo. você falou uma coisa interessante agora, suplementar, né? Os pacientes já chegam querendo suplementação. E eu costumo Uhum, dizer que a suplementação é o perfume. Você primeiro precisa tomar banho, para adorei. depois você passar Já perfume, peguei essa para mim. não é? E as pessoas querem fazer o contrário. Elas querem tomar cápsulas, suplementos, e alimentação, que é o básico, que é a base, elas não querem fazer. Então, né, é o que eu falo, gente, O básico é mais difícil, então? o básico é muito difícil. É muito difícil. Sabe por quê? Porque ele envolve mudar hábitos. E não tem Sim. coisa mais difícil no meu dia a dia, que eu bato de frente com quase todos os pacientes, é mudar hábito. Já fez aquilo a vida inteira, aprendeu com a mãe, a avó também fazia É muito assim. difícil. Entende? Então, por Imagino. isso que a gente tem que ter paciência, nós, enquanto profissionais, Sim. e os pacientes também precisam. É Porque eles isso. vêm com imediatismo, É. eles querem emagrecer a qualquer custo, né? Eles querem emagrecer em um mês o que eles levaram anos para É. ganhar. Você vai mudar uma perspectiva de vida, a forma de encarar o mundo, a forma de fazer compra no mercado, a forma de criar sua estratégia. E tem a questão afetiva também, né? Tipo, você vai se encontrar todo final de semana com a sua família e fazer tudo igual, como foi sempre. Tô pensando na minha, né? Sim, tem aqui É, a alimentação, ela não é sim. só para nutrir o corpo, Sim, né? A sim. gente tem aquela coisa Não, afetiva, sim, né? e essa O coisa de encontro. encarar a família e falar, olha, agora não vai ser arroz, macarrão e farofa. A gente vai escolher alguma coisa, a gente vai mudar. A minha proposta agora é essa. Tem toda uma, Mas né? se for um dia na semana de arroz, macarrão e farofa, tá tudo bem, né? Porque aquilo ali vai representar 20% da sua semana. Os Aham. outros 80% você está fazendo de forma adequada. É. Então a gente tem que ter paciência, sabe? E aí quando a gente traz essa questão da menopausa, a gente sabe que, primeiro, quando, né, no início da nossa conversa, a gente tem como postergar a menopausa a partir de né, uma alimentação mais adequada, um estilo de vida mais adequado, mas também, né, a gente tem como se tratar antes de chegar à menopausa. Porque as pessoas querem se tratar, hoje você deve falar isso melhor do que eu, ficou na menopausa, procura o ginecologista. Olha, estou na menopausa, só que... Você vai viver na menopausa o resto da sua vida depois. Depois que ela chegar, Exato. quantos por cento da sua vida você vai viver na menopausa depois? Então, são estratégias de agora para o presente, para passar a transição menopáusica e viver o resto da vida, Isso né? aí. É muita vida para É viver. muita vida. E aí, É, com os hormônios regulados, é é vida, né? vida. É, a gente tá pensando sempre em qualidade de vida. Qualidade de vida tá tão batido, tá tão amplo. Vamos falar um pouco, assim, Vamos falar mais de. esmiuçado? Porque quando falta hormônio em todos os tecidos têm receptores para estrogênio. Então, quando a gente fala do cabelo, da unha e da pele, tá faltando lá também. Como é que a gente tá pensando em se hidratar? O que que a gente tá fazendo de dentro para fora para deixar unhas fortes, um cabelo saudável, uma pele boa? Quando a gente está Exato. pensando em memória, em cognição, você quer continuar lendo, aprendendo, focada, dinâmica, a gente já volta nesse assunto. Isso. A gente quer continuar produtiva, né? Então, também pensar nas estratégias nutricionais, de reposição hormonal, nesse foco. A gente já pensou nos ossos, na proteção cardiovascular, o sistema digestivo também fica mais lento, né? Quando cai o estrogênio e a Estrogênio. progesterona. Então, a gente tem mais chance de ficar constipada, né, Fabiola? Isso. E como é que a gente pode, né, melhorar a constipação através da nutrição? Primeiro, água. Porque às vezes o paciente é constipado porque não bebe água, né? Mas essas alterações a gente consegue corrigir, Sim, nutricionalmente falando, sim. sabe? Vamos aumentar o aporte de fibras, vamos garantir uma noite boa de sono. Então, assim, são pequenas estratégias que juntas vão fornecer muitas Mas mudanças. se a paciente sabe que na menopausa isso pode intensificar, ela já sofre do intestino preguiçoso, ela tem que saber que deixa eu melhorar agora para não piorar ali na frente, né? Exatamente.
Exatamente. É, E não deixar para procurar só quando a coisa já está instalada, sim. né? Que aí é muito mais complicado. É. Então, tem receptor de estrogênio em todos os nossos tecidos. Então, isso vai impactar de alguma maneira. Então, se a gente pode fazer reposição hormonal, se alimentar de uma maneira para garantir que a nossa parte a gente está fazendo, faça o que tiver ao seu alcance. A reposição vai fazer o que tá ali para ela fazer também, mas Uhum. isso só vai integrar o cuidado, né? Exato. E aí, por exemplo, paciente como você, que não pode fazer uma reposição hormonal, a gente tem hoje um monte de Muitas micronutrientes, estratégias. muitas estratégias que É, vão ajudar na melhora dos sintomas, sim. sabe? Sem perturbar outros órgãos. Então, por Aham. exemplo, hoje eu posso, né, como a nutrição pode ajudar mulheres na menopausa de uma forma geral, né? A gente pode utilizar a isoflavona, a soja. Então, assim, a gente tem os fitoestrógenos, né? Que eles, Uhum. na nutrição, o fitoestrógeno ele vem da planta, mas ele tem uma ação muito parecida com o estrogênio no nosso Sim. corpo. Então, a gente consegue fornecer isso através da Uhum. alimentação, Sim. sabe? Os flavonoides, que são as antocianinas, né? Aquela cor alaranjada, avermelhada do morango, da cereja, dessas berries de uma forma geral, elas são potentes anti-inflamatórios, antioxidantes, então também vão auxiliar na qualidade dessa mulher. Enfim, uma série de coisas que a gente pode estar trabalhando e que com certeza vai trazer melhoras muito positivas na saúde dela. Então, é pensar na nutricionista para além do emagrecimento, Isso para aí. além do corpo, pensar nas estratégias de vida e de qualidade dos tecidos, qualidade do osso, proteção cardiovascular, dormir bem, ter uma memória, uma cognição. Quando a gente quer passar por esse período com menos dano, a gente se prepara para isso. É, é ruim, né? Parece que a gente só traz as coisas, os impactos negativos da menopausa. Eu me vi agora falando isso e pensei, né? A gente está trazendo os impactos negativos das pessoas que não procuram tratamento no É, momento é, adequado, né? é, Mas é que a menopausa ela tem as suas nuances. A gente sabe que é uma sim, fase bem sim. complicada. Mas é uma mulher que já tá madura para se cuidar, né? Ela já tá fortalecida de si, o autoconhecimento tá muito aprimorado nessa fase de vida, então ajuda Uhum. muito também. É que eu não queria só falar sobre o Sim, enfrentamento, o mas envelhecimento como uma coisa dura. ela vem buscar justamente por isso, porque o corpo está incomodando de alguma forma. E Uhum, aí, quando ela entende essas coisas e ela começa a fazer essas pequenas mudanças, ela começa a dormir melhor, ela sim. começa a se sentir melhor, ela começa a ter menos episódios de fogachos, daqueles calorões, né? Então, ela começa a ver que ela não é só um número que está refletido na balança. Agora você me fez ter um pensamento. Fogacho não é uma situação necessária para você procurar ginecologista, tampouco para ginecologista te encaminhar para um acompanhamento nesse momento, né? A gente não precisa, nem todas as pacientes vão apresentar fogachos e não é uma situação patognomônica de que é a menopausa, é isso que tem que ter para estar na menopausa. Então não vamos esperar ter o fogacho, porque muitas pacientes podem não ter fogacho, tá na menopausa, tá instalada, precisa de cuidado. E é isso. E hoje em dia, muitas das pacientes usam DIU medicado, hormonal, e elas podem viver em amenorreia, não menstruam, então também não sabem muito bem o período em que começou a menopausa, ou antes disso. Então, também a importância de ter um acompanhamento ginecológico próximo para não ficar vivendo sem suporte, Sim, porque né? tá com hormônio, então não vai, a gente não sabe, né? Não, e aí se ela usar o Fogacho como parâmetro, pode não atingir ali toda. Se ela usar o parâmetro de fiquei sem menstruar, para quem tem DIU, ela tem que saber que pode não acontecer. Então, Uhum. não deixe de fazer seus exames, suas consultas regulares, que essa estratégia próxima é o que vai, Claro, né? como você disse, né? Nem todo mundo vai ter problema de insônia, nem todo mundo vai ter fogacho, nem todo mundo vai ter ciclos tão irregulares, né? Ficar um Sim, ano sem menstruar para poder sim. já estar de fato no climatério, mas esses são os sintomas mais comuns, né? E é Sim. claro que a gente tem que respeitar a individualidade de cada É. paciente. É isso. Agora, podcast é polêmico, podcast é engraçado. E que tal a gente falar uns mitos aqui? Ah, Sabe? Eu vamos, adoro, super eu curto. adoro derrubar mito. Eu Eu sou a adoro pessoa a também. derrubar mito, sabe? Fala o mito mais bizarro que você sempre escuta. É assim, num dia de atendimento você vai escutar pelo menos uma vez. Cortei o carbo e vou emagrecer. Gente, isso é batido, é clichê. Ninguém aguenta mais falar que cortou o carbo. Mas todo mundo faz isso. É, né? Todo mundo faz isso. Aí corta o carbo, né? Tira o carboidrato, fica com fome.
o nosso cérebro que não sabe falar, né, para você, olha, é carboidrato que eu quero, doce, então, olha, eu Uhum. estou compulsiva por doce. Eu não sei o que eu faço Uhum. mais, porque eu só quero comer doce. Uhum. Tem alguma coisa errada. E dá-lhe picolinato de cromo, né? Picolinato de cromo agora. E devo estar com algum problema. E vamos dosar insulina. Vamos. Quando vê, não come carbo. Gente, Sim, essa tá sabe? batida, gente. Então, assim, chegou aqui, pula pra outra. E aí, qual é a segunda? Segunda, é aquela que a gente começou a falar, né? Ah, eu já sei comer. O paciente chega falando que já sabe o que comer. Ah, Já sim. sabe Ai, tudo o deve ser que. difícil também pra você. Como é que você fala Difícil, com a né? pessoa de uma maneira amorosa, gentil, calorosa? Olha, e se você não souber? E se você achar que, A que minha sabe vontade e é não falar: o que sabe? que você tá fazendo aqui então, filho? Vamos lá. Eu já sei tudo, eu quero só o plus a Mas aí mais. a gente respira, né? Como assim? Então, como eu posso te ajudar? Tem alguma dúvida que eu possa te orientar? Porque, eu já sei que eu tenho que comer, eu tenho aplicativo, o paciente já chega com aplicativo de caloria. E aí eu falo, olha, a Aham. gente estou fazendo um plano alimentar para você, baseado, né, nas suas necessidades energéticas, então eu vou fazer tantos de caloria, com tantos de carboidrato, proteína e tal. Não, mas no aplicativo aqui já Ixi, aí aconteceu você isso, tem que Roberto, você fazer acredita? enfrentamento do No aplicativo aplicativo. aqui diz que eu tenho que comer tantas calorias. E como é que você sai dessa situação, entendeu? Difícil, Então, muito é difícil. isso, mas isso é É, verdade, não é mito. Isso é verdade. Isso é aham. verdade. Agora já, polêmica. Você manda se pesar todo dia? Não, jamais, sob hipótese nenhuma. Mando, peço, né, encarecidamente para esquecer a balança, deixá-la guardadinha lá dentro da casa Aham. e se pesar só quando tiver comigo. Até porque a gente pesar na mesma balança, a gente tem né, Sim, um sim. resultado mais Sensibilidade, fidedigno. é. E durante o dia, né, o paciente acorda. Aham. E aí tem vezes que o paciente quer se pesar mesmo, não tem jeito. Hum. E aí eu falo, então tá, vamos fazer Então uma se coisa? pesa e não me conta. Se pesa, de manhã, fez xixi, fez cocô, em jejum, Aham. sem roupa, você se pesa. Vai dar um Aham. peso X, né? Uhum. E no final do dia, se pesar de novo, vai ter 1 quilo a mais, dois, dependendo, né, se hidratou. Uhum. Enfim, a gente tem essa Uhum. oscilação ao Uhum. longo do dia mesmo. Sim. Então eu falo, olha, se pesa uma vez a cada 2 semanas. Pronto, Uhum. para aquilo dar um conforto. E quando o paciente realmente tá muito neurótico com essa questão, eu falo, olha, vamos fazer uma coisa? Mês que vem você vem aqui no consultório, a gente se pesa, a gente faz a bioimpedância e tá tudo bem. Para ele ver que, porque às vezes vem comendo nada de carboidrato, e aí eu vou incluindo de forma gradativa. Então ele Uhum. já fica assustado assim, caramba, vou comer arroz, vou comer batata, eu vou engordar, essa nutricionista tá louca. Eu falo, vamos fazer uma coisa? Você come, daqui uns 20, 30 dias você vem aqui no consultório, a gente vai repetir a bioimpedância e você vai ver que você não ganhou gordura. Óbvio, se você fizer tudo que eu falei, né? Não é só comer arroz, mas, né, ao longo de todas as outras refeições. E aí isso fica bem mais tranquilo. Que bom, que bom. Mitos não faltam, né? Mas acho que a gente já pode passar para outro tema aqui. Tem alguma pergunta que você quer me fazer, pensando em menopausa, nesse aspecto ginecológico? Joguei para você agora. É, tô vendo, não, essa coisa de jogou pra mim não dá muito certo, não. Então, eu queria saber, assim, quando as pacientes chegam em você, né, pra realmente fazer essa questão, esse acompanhamento, elas já chegam com uma ideia do que comer, de como comer, ou simplesmente chegam, olha, tô com, sei lá, fiz os exames de sangue no meu endocrinologista e pronto, É, ou não por- tem uma noção do quanto a alimentação é eu importante. tô aqui pensando nas últimas que eu recebi, e é claro, e é bem isso que você falou. Eu já tô fazendo alguma coisa, não tá dando certo, eu não tô emagrecendo, mas tá fazendo há quanto tempo? Aí quando você vai ver, elas não são gentis com o processo com elas mesmas. Uhum. Então, eu sempre sugiro outra abordagem, né? Não deu certo? Será que você realmente entendeu? Será que foi difícil? É, rede de apoio para alimentação. Eu pergunto, é você que cozinha? É você que vai ao Isso. supermercado? Alguém pode te ajudar com isso? Porque às vezes está difícil até conseguir manejar as estratégias que a nutricionista fez para ela. Então, eu me certifico de que ela consegue bem, sabe? Uhum. Nesse processo. A questão da água também, eu fortaleço, se tá. Então, eu meio que vou lá e repontuo check no que eu imagino que as nutricionistas, né, Sim. do que partiu lá do seu consultório. Sobre alimentação, é isso que eu te falei. São mães, têm famílias, a parte de socializar, as emoções estão muito próximas. A mulher na menopausa tem uma labilidade emocional também. Uhum. Então, essa alimentação por fuga,
por emocional, essa alimentação emocional. Não é fome emocional. Eu Não. acho que é alimentação emocional Eu tô te também, perguntando sabe? isso porque eu acho que, assim, aqui na Live 360, eu sei que a gente faz dessa forma, né? Aquela Uhum, medicina mais integrativa. sim, Então, você identificou algum problema com sim. aquela paciente, você vai encaminhar para, de fato, quem... E a gente É, conversar sobre eu aquela respondi daquela paciente. paciente que já é nossa, né? Eu dei a Isso, resposta batendo isso, assim, ela isso. já veio e tá falando que não tá emagrecendo e eu sinto a culpa, o sofrimento, essa coisa de não ser generosa. É o que você falou, elas querem pra ontem. Então, eu já fiz, mas será que fez? Há quanto tempo? Você tá tendo suporte? Vamos rever as estratégias, vamos ser gentis. E eu acho que isso também é muito importante, né? A gente ter a consciência de que aquela realidade daquela paciente é diferente da realidade de outra paciente. Sim. Então, o nosso papel, né, enquanto nutricionista, eu preciso passar um plano alimentar e eu sempre falo, olha o plano alimentar, Aham. né? Eu monto o plano alimentar junto com o paciente. Então, a Uhum. gente escolhe os alimentos juntos, sabe? E ali Uhum. a gente até consegue trocar alguma coisa, consigo flexibilizar algo que seja muito importante para ele, Sim. né? Nossa, eu Mas eu sempre sempre comi essa frutinha que minha avó cortava pra mim, me dava num potinho. Você não pode deixar isso aqui. Olha que importância que tem Exato, pra ela, né? exato. E aquilo ali vai trazer um conforto para ela que Sim, vai fazer com que ela siga o resto do plano bem, feliz, né? né? Então É. você tem que olhar para aquela paciente, eu olho e falo assim: esse plano alimentar, você consegue fazer ele para o resto da sua vida? Se a resposta for não, tá tudo Mas olha errado. só, vamos ser polêmicas. A gente não programou isso. Você entrega ali na hora, eu entendo que também naquela hora ela tá super engajada. Uhum, Ela tá no momento que ela tá ali cheia realmente de intenção de fazer aquilo. uhum. Nem- E talvez no segundo momento, quando ela entra na minha sala, ela fala assim: eu aceitei isso tudo, achei que era meu, mas não tô aguentando. Sim, mas aí porque eu dou o meu telefone para todos os meus Sim, pacientes. Então sim. eu falo, olha, tá aqui. Qualquer coisa que acontecer, não tá confortável, ficou com fome, tá fazendo atividade no outro horário, que tem o pré-treino, o pós-treino, esses, né, queridinhos do nosso coração, você me manda uma mensagem, porque eu ajusto de forma online e o paciente recebe. Nossa, essa proximidade é mega importante, né, também. É, eu tô sendo aqui super hoje. Acho que eu tô muito emotiva hoje, gente. Eu É, vou né? rever isso. Eu só tô falando de emoções. Essa proximidade muda tudo também. Você ter a possibilidade de falar: olha, eu tô na primeira semana, você me prescreveu aqui limão, eu não consegui nenhum Uhum. essa semana, tá? Os limões estão lindos no mercado, o preço tá ótimo e tal, mas assim, não sei. Eu e limão, É a gente tá isso. de mal essa semana. É isso, a gente tem que ter empatia. É, O paciente precisa saber que ele tem uma rede de apoio não só na casa dele, né? Mas aham. ele precisa saber que a nutricionista está à disposição dele, sabe? Que o médico, o endocrinologista, o ginecologista, o nutrólogo, enfim. Por isso que é tão importante a gente ter uma relação boa com esses profissionais. Porque eu gosto de receber um paciente de um endocrinologista e entrar em contato com o endocrinologista e falar: olha, eu atendi sua paciente, por mais que eu não conheça, tá? Sim. Seja um novo. Olha, recebi sua paciente, assim, assim, assado. A minha estratégia com ela foi essa, né? Por quê? Porque ele. A integralidade do cuidado não é só ver o paciente de maneira integral, né? É estar com Exato, quem tá cuidando dele também, né? exato. E aí só o paciente se beneficia muito disso. Uhum, Né? Então, sim. esse cuidado, essa empatia, essa forma de acolher o paciente, eu acho que é um diferencial. Porque, tá bom, dá uma dieta todo mundo faz, gente. Como a gente falou, chega na internet, bota lá no Google. O que mais tem é busca por emagrecimento, dieta, né? Bom você ter falado isso. Se a maior busca é por emagrecimento, é porque nós não sabemos comer. Tá errado. Vamos Não voltar pro sabemos. básico, né? Não sabemos. E a última publicação da Sociedade de Diabetes, né, foi que em 2025, mais da metade da população vai estar em sobrepeso e obesidade. Tá, vamos ser generosos com as pessoas. Muito a gente tem que encarar também que a gente vive numa sociedade em que o marketing, a indústria, os hiperpalatáveis, então assim, tem muito da nossa falta de estratégia, nossa falta de base, mas a gente é bombardeado o tempo inteiro com isso também. Mas uma coisa é se programar para não cair nessas estratégias de marketing também, né? Tá sempre lançando um produto novo, um produto rápido para você comer andando, gostoso, o preço pode ser bom. Então, assim, é o que a gente faz, mas ao mesmo tempo ter senso crítico para saber que a gente está sendo influenciado pelas mídias o tempo todo. Então, fortaleça as suas estratégias
basais, o seu senso crítico, o seu raciocínio de saber, eles fizeram isso aqui para eu comer, é a indústria, é o capital girando, mas eu tenho que pensar em mim em primeiro lugar. Porque a gente Isso. também tem que dividir as culpas. A gente pode estar pecando muito, mas a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado. Por isso que o paciente precisa entender a situação, porque ele vai precisar se organizar. Eu Entender a sempre falo, olha situação. só, o plano alimentar, o sucesso do seu tratamento, ele depende 90% de você, né? Uhum. Porque é muito mais fácil eu comprar uma lasanha pronta, colocar no micro-ondas e em 20 minutos eu Sim, tenho o meu jantar preparado, sim. do que eu chegar do trabalho e preparar uma coisa saudável. Esquece, o paciente não vai fazer isso. Sabe, a gente é imediatista, a gente É, chega, trabalhou o dia inteiro, um monte de problema, criança, marido. Vou chegar em casa e vou preparar a refeição, família, margarina. Não dá, é. entendeu? Então nem leve esses produtos para casa, porque se tiver lá é isso que você vai É o que eu fazer. falo, olha, No parou de comprar. cansaço, Ah, porque de noite me dá vontade de comer biscoito recheado. Você come como? Por quê? porque Porque tem. tem. É. Então, a primeira coisa é o mercado. Uhum. Entendeu? Ir no mercado sem fome, preferencialmente com uma lista de compras, porque a Uhum. chance de errar vai ser muito pequena. Uhum. Mas se você vai com fome, você quer comer ou comprar o mercado inteiro, né? É, e eu falaria, você não precisa conhecer todos os lançamentos, todas as novidades, deixa isso pra lá. Não entra nisso, porque isso vai te tirar, né? Só uma vez, acabou, caiu. É, não, e muito engraçado, porque teve uma paciente, essa Ó, paciente storytelling é ótimo. foi incrível, foi incrível. O paciente chegou, e assim, um padrão alimentar péssimo, péssimo, tá? Comendo bolacha o dia todo, bala entre uma refeição e outra, né? Porque o paciente, quando eu pergunto assim, o que que você come ao longo do dia? Eles focam na refeição, né? Mas Aham, agora eu falo, o que que você coloca na boca todos os dias? O dia inteiro, bala, ótimo. biscoito, e aí você vai vendo que vai brotando, né? E aí ela comia um monte de produto industrializado e tudo mais. E aí eu coloquei, né, o suco de uva, aquele de garrafa de vidro, que, né, a uva a gente sabe que tem resveratrol, que é um potente antioxidante, e para ajudar na perda de peso, eu gosto muito, né? E como eu te falei, eu vou sempre pela alimentação. Sim. E ela, não, mas eu já ouvi que esse suco é muito calórico. Eu falei, olha só, ela come caloria o dia inteiro, se alimenta só de tranqueira e estava preocupada com suco de uva, tadinho, um copinho de suco de uva. Eu Uhum. falei, não, não fica preocupada, tá? Tá tudo bem, você não vai tomar a garrafa inteira, a gente vai colocar as quantidades necessárias, mas é o que eu te falo, né? As pessoas tendem a achar que, um biscoitinho, uma bolachinha não faz mal, Não, é só né? um. Só uma balinha, quando você vê, Gente, quando você vê, você colocou na boca, você mastigou um, você olha pro pacote e tá vazio. Porque você vai, é crocante, tem um barulhinho, tem tudo ali pra isso você comer o aí. pacote todo. Isso aí, o sabor, né? O Eu tenho um sabor. professor que ele fala, gente, não tem como nada ficar ruim quando você mistura gordura com açúcar. Não Uhum. tem. Aquilo é bom, entendeu? É. E aí, você não come? Como? Eu também como meu chocolate, mas Uhum. são aqueles 20%, né? A base da minha alimentação não é o chocolate que eu como naquele dia, entendeu? Não Sim, é o vinho sim. que eu bebo em tal momento. Uhum. A gente somos seres humanos. É. Eu também tenho prazer de comer, eu amo comer. Né? Mas é aquilo, é o equilíbrio, não é? Tem muita gente que vem, né? Você vai me tirar tudo, né? Você vai me tirar isso. Isso já tá passado, Ótimo. né? Outro mito. Esse Outro mito também é mito. mega importante, né? Eu vou Ah, tirar eu vou comer sem sabor, comidas insossa, comida de hospital, isso aquela coisa aí. horrorosa. Que prazer de viver, que torme nem vou na nutricionista, ela vai me maltratar tanto, Isso aí. né? Você deixou comer. E quando eu falo que eu liberei o pão? Eu vou Uhum. poder comer pão. Falei, gente, vai. Tadinho do pão, né? O pão, o leite, eu só tiro mesmo se o paciente tem uma indicação para retirar, que não pode comer por aquilo vai impactar de alguma forma negativa a saúde dele. Agora, o equilíbrio é tudo. Sim. Entendeu? E eu penso, se eu vou num lugar que a pessoa fala assim, olha, você não pode mais comer chocolate e você não pode mais tomar vinho, eu nem volto. Eu nem volto. Ah, Mas agora eu tô... vamos falar assim, olha, você pode tomar vinho em tal momento, você pode comer chocolate nesse momento Tá, o e tá tudo bem, a gente chocolate. combinou, a gente fez esse É, combinado, é. entendeu? E aí, falar de equilíbrio também, né? O que que é equilíbrio? Vamos deixar isso para um post, para um podcast. Vale a Vamos. pena falar o que que é equilíbrio, como a visão de cada um sobre equilíbrio.
Muito louco. É. Primeiro você tem que ter uma visão de todo, para depois ter uma visão do equilíbrio, né? Sim. Mas adorei nossa conversa hoje. Também foi ótimo. Acho que isso vai somar demais para cada um refletir um pouquinho nas coisas que a gente trouxe e depois levar pra gente pro consultório, pra gente continuar lá, Isso né? aí, isso É, aí. Porque obrigada. não dá para fazer uma coisa pontual, né? A gente tem que entender todos os Sim, pacientes, todo o processo, É né? isso. Obrigada para quem acompanhou essa conversa hoje. E fique por aqui para os próximos podcasts. Um beijo. Tchau, tchau.